Então agora, bora iniciar falando o que são objetos. O efeito do operador new, para que serve? O que acontece quando você utiliza esse operador new? E vamos falar um pouco sobre o heap e sobre a stack. São regiões da memória, são a forma como o Java trabalha internamente para trabalhar com variáveis e com os objetos da memória. Então vamos focar nessa parte aqui. Falando rapidamente sobre o new, porque agora eu vou mostrar uma apresentação para vocês que eu acho que fica mais fácil. Mas falando rapidamente sobre o new, é isso daqui, ó. É o que já tinha feito aqui no main. Tá vendo? Eu declarei o tipo que vai ser essa variável, ela vai ser do tipo filme. Dei um nome para ela. Só que como ela não é tipo primitivo, eu uso a palavra new. Quando eu uso a palavra new, vocês têm que entender o seguinte: quando eu uso a palavra new, é nesse exato momento que eu estou criando um objeto. Eu estou criando uma instância daquela classe filme. Ou seja, é nesse momento, se a gente fosse pensar naquela parte da planta baixa, é nesse momento que a casa física construída aparece. Até então você só tinha planta. Quando você está falando em classe em si, você só tinha a planta da casa. A partir do momento que você dá um new, aqui sim você tem a casa física construída. Então entenda isso. A classe sozinha é o molde, chamamos ela de classe. Quando a gente dá um new nessa classe, a gente está criando um objeto dessa classe. Ou seja, esse objeto ele é uma instância dessa classe. Vou falar mais aprofundado sobre ele agora. Vamos seguir o conceito. Vocês entenderam então para que serve o new. Como não é um tipo primitivo, a gente precisa usar ele para criar esse objeto, para criar esse tipo. Então agora vamos fazer mais alguns conceitos aqui para vocês entenderem. Vou falar agora sobre a stack primeiro, depois eu vou falar sobre o heap. Por que eu vou falar isso? Para vocês entenderem como que funciona, como que o Java trabalha com armazenamento de variáveis e objetos na memória, para isso ficar claro. Porque tem muita coisinha aqui, principalmente quando você está trabalhando com objeto, que as pessoas simplesmente buga, tá fazendo, o trem tá dando pau, e elas não estão tendo mínima noção do que está acontecendo. E é justamente pelo falta desse conhecimento que eu vou passar aqui que elas ficam perdidas nesse ponto. Então bora lá para ficar bem tranquilão, eu vou rolar aqui uma apresentação para vocês. Vou pegar aqui a apresentação da stack, vou executá-la aqui para vocês verem e vou executá-la. Vamos lá, vamos passo a passo aqui para vocês pegarem o macete da coisa. A gente criou aqui de exemplo um método chamado notas e um método chamado média. Vamos entender como se fosse o programa lá sendo executado, pegando a linha de cima e vindo descendo para vocês manjarem o que eu estou querendo falar. Tem aqui a stack. Stack nada mais é do que o nome já fala, ela é uma pilha. Tudo é empilhado na memória. Ela é uma região da memória para armazenar variáveis locais e parâmetros de métodos. Agora, na hora que eu for rolar aqui a apresentação, vocês vão entender melhor. O código chegou, beleza. O código chegou exatamente nessa linha. Quando ele chega nessa linha, que está dentro do método notas, o que ele faz? Ele vem aqui na stack e armazena uma variável chamada nota que tem esse valor. O valor nota, ele armazena uma variável que tem exatamente esse valor aqui. Nessa região da memória, aqui no stack, para essa nota 1, ela realmente tem o valor, que é o 6.9. Fixa aí isso aí. Beleza. A gente passa para a próxima linha. Quando a gente passa para a próxima linha, novamente o Java vai lá nessa região de memória, cria essa nova variável e seta o valor dela. Eu estou colocando o nome do método aqui para vocês entenderem a qual método essa variável pertence. Então, beleza. Vamos para a próxima linha. Quando o Java chega nessa linha de novo, ele vai lá na stack novamente e vai jogar mais uma variável. E a stack, por causa disso, você está vendo que está sendo empilhado. Está sendo um em cima da outra conforme foi aparecendo a chamada aqui. Beleza. Você vai e passa mais uma linha. Quando você passa mais uma linha, você cai aqui nesse doble média que é igual a média. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse exato momento o Java vai sair desse método notas, vai entrar aqui dentro desse método média, que a gente declarou aqui embaixo, e vai executar o que tem dentro dele. E depois que ele executar o que tem dentro dele, ele vai retornar o resultado para essa variável média. Então vamos ver o que acontece nisso na memória.
Quando ele chegou aqui, beleza, ele viu que eu tô chamando o método média, então beleza, vamos lá resolver esse método média. Esse método média recebe três parâmetros, N1, N2 e N3. Quando ele chegou aqui, então, o que, que ele fez? Ele criou essas três variáveis na stack. Aqui já começa a acontecer uma coisa muito importante mesmo do Java. Você pode ver, toda vez que você passa um parâmetro para uma função, aqueles valores sempre são copiados. Sempre são copiados. O que eu estou mostrando aqui, ó, por exemplo, o N1, que veio a primeira nota 1, você pode ver que o valor dele é 6.9, o da nota 1 é 6.9. E o N1 está no média, está no método média, e a nota 1 está no método notas. Então, passagem de parâmetros no Java, lembre-se, sempre é uma cópia. Eu nunca vou conseguir alterar. Um exemplo simples disso aqui, rápido. Se eu vier aqui, ó, eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu tirar aquele objeto filme que eu tinha criado aqui, só para ficar fácil de vocês entenderem. Vou criar aqui rapidinho, vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Eu coloquei que eles são o quê? Eles são int, né? Beleza, eu vou colocar aqui então, ó, int número 1. Vou falar que o número 1 é 10. Vou criar agora o número 2. Vou falar que ele é 20. E vou criar o número 3. Vou falar que ele é 30. Guardem os valores. Eu tenho o número 1, número 2 e número 3 aqui. Um é 10, outro é 20, outro é 30. Beleza. Vou vir aqui nesse método filme, ou nesse objeto filme, e vou chamar aquele método que a gente criou, que é obter duração, que é o soma, desculpa. Vou passar para o soma o número 1, o número 2 e o número 3. Beleza. Para ficar fácil de vocês entenderem, eu vou colocar aqui um system.out.println do número 1, 2 e 3. Antes de eu chamar o método, estou colocando aqui o print deles. Beleza. Chamei o método aqui. Quando eu chamar o método aqui, vou voltar aqui novamente, vou printar ele de novo. Então, dentro do método agora, o que eu vou fazer? O nome é soma, esquece, galera. É só para vocês entenderem. Eu vou vir aqui dentro e vou fazer o seguinte. Vou fazer, ó, N1 vai receber 20. Ele era 10. N2 vai receber 30. Ele era 20. E N3 vai receber 40. Beleza. Peguei o método aqui, alterei os valores dele. Aí eu pergunto para vocês, quais os valores que vão aparecer aqui e quais os valores que vão aparecer aqui? Vou executar aqui para vocês verem, mas vai ser exatamente o mesmo valor daqui, vai ser o mesmo daqui. Ó, executando, pode ver, ó, 10, 20, 30, 10, 20, 30. Por que isso aconteceu? Justamente pelo que eu estou explicando aqui agora. Quando você passa uma variável para um parâmetro de um método, aquele valor que existe naquela variável naquele momento é copiado para o método. Aí automaticamente o Java vai criar uma nova variável, que é o nome que a gente deu para o parâmetro, lá na stack, só que no contexto daquele método em si. Que foi o que aconteceu aqui. Ó. Ele criou N1, N2 e N3. Beleza. Vamos continuar a execução. Ele criou essas três variáveis, pegou ela aqui, fez essa operação aqui. Depois que ele terminou de fazer essa operação, ele colocou o resultado, atribuiu o resultado aqui nessa variável resultado. Assim que ele fez isso, de novo, o Java foi lá, criou uma nova variável, chamada resultado, com o valor armazenado nela. Beleza, passou para a próxima linha. Quando ele passa para a linha resultado, que ele sai dela, quando ele sai dessa linha resultado, o que ele vai fazer? Ele vai sair daqui e vai voltar para cá. Então, esse resultado que a gente teve aqui ó, de 6.23 vai ser atribuído a essa variável média. Mas analisa o que vai acontecer agora. Fiz isso, automaticamente, como esse método acabou a execução, ele já tirou da stack o resultado e já tirou do stack as variáveis N1, N2 e N3. Quando ele tirou isso, ele voltou para cá o código. Quando ele voltou para cá o código, você concorda comigo que esse método aqui já tem um retorno? Que foi aquele 6 ponto alguma coisa? Então, na hora que o Java terminar de executar essa linha, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova variável, chamava média, com o resultado que veio desse método. Com isso, ele criou. Como o método não faz mais nada, acabou aqui,
o Java vai terminar a execução dele. Quando o Java terminar a execução dele, tudo que tinha na stack referente àquele método vai ser limpado. Pode ver aqui, ó, nota 2, 3, 1, vai ser tudo limpado, porque acabou a execução do método, ser limpado e zerou. É isso que funciona, é isso que é stack. É isso que a gente chama no Java de variáveis locais. Ou seja, eu mostrei para vocês aqui que se eu tenho essa variável aqui, que está totalmente fora daquele outro método, vem cá e joga ela para dentro do método aqui, o que eu vou estar alterando lá dentro desse método soma, é só a cópia. O original continua aqui do mesmo jeitinho, sem dor de cabeça. Ou seja, fixa isso. Toda vez que você passar uma variável com um parâmetro, aquela variável é uma cópia da original. Então, aquele método seu não vai conseguir alterar a variável original. Lembre-se disso. Bora continuar aqui então. Falando isso, agora a gente vai para a parte do heap. Entendeu o heap? E o heap é aqui que entra a questão dos objetos, quando a gente usou aquele operador new. É aqui que vai fazer sentido para vocês verem como é que o Java funciona internamente. Vamos lá então aqui para o heap. Deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês verem. Acontecendo aquele mesmo esquema. Temos um exemplo aqui. A gente criou, imagina que isso aqui está dentro do meta, executando. Só para ficar mais fácil, eu tirei as outras coisas. O compilador chegou aqui, né? O compilador, a JVM que está executando chegou nessa parte. Beleza, eu tenho aqui um WN de 2.99 o valor. Então o Java vai lá na stack, coloca essa variável com o valor de 2.99. Beleza. Aí na próxima linha, o compilador viu que tem aqui um new, livro. Ou seja, nessa linha o Java vai criar um objeto chamado livro. O que ele vai fazer quando ele acontecer isso? Ele vai lá na stack novamente, vai criar uma variável livro, só que pode ver que ela não tem valor. Por que ela não tem valor? Você vai entender o porquê que ela não tem valor agora. Ele vai continuar a execução. Aí, como você deu um new, ele criou um novo objeto do livro. Esses objetos, tudo que é objeto que é criado no Java, é armazenado nessa região de memória chamada heap. É aqui onde é armazenado os objetos criados. E é aqui onde o garbage collector vai interagir, que eu vou falar para vocês mais um pouquinho à frente. Então analisa, eu dei um new livro, ele foi lá na stack, criou uma variável livro, só que não colocou um valor aqui dentro, porque o objeto não fica na stack. Continuei a execução. Ele veio cá, criou o objeto e colocou lá no heap. Eu coloquei junto aqui, mas o heap não é igual stack, não vai ter que ser um em cima do outro, não. Está lá, naquela região da memória, só para vocês entenderem. Eu coloquei um em cima do outro para ficar organizado. Mas beleza, ele criou um objeto livro, e depois que ele fez isso, o que ele faz? Nesse valor dessa variável livro, não está o objeto em si, está apenas uma referência de memória aonde o objeto realmente está. Então, a referência da memória é onde o objeto livre está lá no heap. Isso aqui é o que a gente chama de ponteiro. Ou seja, quando você está tratando de objetos, vocês têm sempre que lembrar. Ele vai criar sim a variável na stack, só que o valor dessa variável não é o objeto em si. É a referência da memória aonde esse objeto está. Então lembra, quando a gente está mexendo com o objeto, o Java armazena o ponteiro da onde aquele objeto está. Beleza. Vou criar um outro objeto aqui agora. Vou chamar esse objeto de biblioteca 1. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. O Java vai colocar aqui na stack uma variável chamada biblioteca 1, vai criar essa biblioteca no heap e vai fazer a ligação. Vai pegar a referência desse negócio e vai salvar aqui nesse valor de variável. Então, novamente, uma variável, quando você cria um objeto, ela não armazena o objeto em si, ela armazena a referência para aquele objeto. Isso tem que ser entendível, tem que ficar claro para vocês, porque senão vocês não vão conseguir entender o conceito do garbage collector, do Java, que eu vou falar mais à frente. Então, bora lá. O código continua, ele vem cá e cria uma nova biblioteca. Está usando o operador new, não está? Sempre que vocês verem o operador new, é um objeto novo que está sendo criado. O Java não reaproveita, não faz nada disso. É sempre um objeto novo. Então, view new é um objeto novo. Então, ele veio cá, criou novamente na stack essa variável, criou um novo objeto de biblioteca, fez o link para esse objeto. Beleza? É o que a gente tinha visto até agora. Agora ele está criando um novo objeto, uma nova variável chamada biblioteca 3. Novamente, o Java vai lá, cria essa variável na stack,
Só que o que acontece? Vocês estão vendo que aqui eu estou pegando a instância da biblioteca 2 e estou atribuindo a biblioteca 3. Ou seja, eu não usei o new. Então vocês veem que o 2 está apontando para esse objeto biblioteca aqui na heap, né? Então a partir do momento que o código executa, você viu o que acontece? Como eu estou atribuindo a biblioteca 2 ao biblioteca 3, e essas variáveis de objeto só armazenam uma referência, né, um ponteiro aonde está realmente o objeto, o que acontece? Acontece que agora as duas variáveis passou a apontar para o mesmo objeto. Então, por exemplo, se através da variável biblioteca 2 eu alterar qualquer atributo do objeto, automaticamente esse biblioteca 3 aqui vai ter aqueles atributos alterados. Por quê? Porque os dois estão apontando para o mesmo objeto na memória. Então, bora seguir. Vem nessa outra linha aqui, que é a biblioteca 1, e você tem um null para ela. Ou seja, limpei ela, deixei ela sem nada. A partir do momento que eu faço isso, está vendo a biblioteca 1 aqui, né? A partir do momento que eu faço isso, o Java vai lá e ó, puf, apaga a referência. Quando ele apagou a referência, esse objeto biblioteca que está no heap já era, ficou perdido. Você não consegue acessar ele mais. Está lá no heap, sozinho lá, ocupando memória por enquanto. Mas já era, você não acessa mais aquele objeto. Não tem como você voltar atrás, porque você limpou a referência. Beleza. Quando você faz isso, esse objeto fica inutilizável. Por isso que eu deixei aqui um vermelho, quer dizer, você não consegue alcançar aquele objeto no seu código mais. E aí você fala, porra, mas se fizer isso daí, vai ficar ocupando memória. Isso aí não é legal. É aí que entra o conceito do Garbage Collector. O que o Garbage Collector faz? Ele fica de tempo em tempo verificando na heap objetos que não têm nenhuma referência apontando para eles. Se não tem nenhuma referência apontando para eles, o Garbage Collector sabe que aquele cara ali é um candidato a ser coletado e eliminado. E é isso que o Garbage Collector faz. Na hora que ele identifica um desses objetos que não tem nenhuma referência apontando para ele vai lá e retira ele da memória e automaticamente libera a memória para você. Isso é uma coisa do Java. Por exemplo, se você programasse em C++, isso não acontecia. Se você desse um new, ia criar um objeto para você na memória, mas você era obrigado a desalocar aquele método. Você é obrigado a usar um destroy da vida, por exemplo. Se você não fizesse isso, esse objeto ia ficar na memória para sempre. Já o Java, não. Aí que entra a situação do Garbage Collector. Ele faz justamente esse trabalho para a gente. E aprofundando um pouquinho mais, aproveitando a teoria aqui para falar sobre o Garbage Collector, é o seguinte. Garbage Collector, o programador não controla. Não controla, não adianta você querer que você não vai controlar o Garbage Collector. Quem controla o Garbage Collector, quem fala a hora que tem que ir lá e coletar e limpar, é a JVM. O programador não determina. Você não consegue chegar no código e falar, ó, vai lá agora e limpa. Você não faz isso. Então, fique em mente, o Garbage Collector está aí, faz isso tudo para a gente perto do pano, porque é a JVM que está fazendo isso para a gente. Então, agora você entendeu o conceito também do heap. Beleza. Falando isso, esses dois conceitos, vamos exemplificar isso aqui um pouquinho lá no código para ficar mais claro. Por exemplo, a questão de atribuir um objeto no outro, que vocês vão entender melhor como é que funciona essa questão que a gente viu agora no slide. Eu criei um objeto. Vou deixar até aqui o sprint, na verdade. Vamos jogar esse filme aqui para cima para vocês entenderem. Vou jogar ele para cá. Vou tirar esse toString dele aqui. Na verdade, eu vou até deixar o toString. Então, vamos tirar ele aqui mesmo, só para vocês entenderem. Criei um objeto filme. Vou vir aqui, vou criar outro objeto filme, vou chamar de filme 1, igual new film. Como eu disse, como eu estou usando o operador new, nesse momento o Java já colocou dois objetos novos lá no heap. Ele criou essa variável de nome filme lá na stack, criou o novo filme, o objeto em si, lá no heap e já fez o apontamento, né? Já colocou nesse objeto aqui, nessa variável filme, ele já colocou o ponteiro que aponta para aquele objeto. Beleza. Então, como a gente viu lá, eu tenho dois objetos distintos aqui ainda. Tranquilo. Vou tirar essa chamada de método, não vou usar ela. Vou vir aqui, por enquanto, vamos fazer só desse jeito. Quando você cria uma instância de uma classe, os atributos delas, por exemplo, tudo isso que a gente viu, ó, nome, diretor, duração e ativo, cada objeto vai ter essas variáveis para si mesmo. Eu não consigo, por exemplo, se eu criei nesse objeto 1 aqui, vou vir aqui, ó, objeto 1, então eu falei para a gente acessar, é sempre usando ponto. Vou vir aqui, por exemplo, em duração, vou colocar a duração desse aqui de 2.9. Vamos colocar os outros negócios aqui só para pegar. Ó, duração, vou pegar o ativo, vou colocar como true.
Filme ponto diretor. Vou colocar aqui um qualquer, né? Um nome qualquer, só para vocês entenderem. E a gente colocou mais alguma coisa? E o nome, né? Faltou o nome. Vamos lá, filme ponto diretor, ponto nome, perdidos no espaço. Beleza. Essas variáveis aqui, eu vou até fazer um print. Vamos tirar esses prints aqui. Vamos tirar isso daqui. Vai ficar mais fácil de vocês verem. Vou printar esse objeto aqui. System.out.println filme. E logo em seguida, vou printar, fazer um. Na verdade, deixa eu ver se eu tirei. Eu tirei? Vamos voltar aqui o toString para vocês entenderem. Eu não preciso ficar printando cada variável. Com o toString é mais fácil para vocês entenderem. Beleza. Então vamos lá. Para o primeiro objeto, setei esses valores. Beleza. Criei o segundo objeto e não setei nada. Criei o segundo objeto e não setei nada. Vamos printar o segundo objeto também? Filme 2. Bora executar o código. Opa, filme 1. Estou viajando aqui. Vamos executar o código e prestar atenção no que vai sair no console. Olha o que saiu no console. Para o filme 1, que foi o primeiro print que eu dei, ele tem perdido no espaço, ele tem o diretor João, tem a duração e tem um ativo. Para o outro, está tudo nulo. Nos dois primeiros, zero e falso. Por quê? É o que eu tinha falado. A partir do momento que você dá um new, o objeto gerado, que foi esse filme, tem os seus próprios atributos e seus próprios métodos. Quando eu falo seus próprios atributos e seu próprio método, é o seguinte: é os mesmos métodos e atributos que tem na classe, só que são variáveis distintas para eles. Você pode ver que isso aconteceu por quê? Quando eu vim cá e printei o filme 1 está totalmente diferente dessas variáveis. Justamente por causa disso. Criou um objeto, ele vai ter os seus atributos ali separado do outro objeto que você criou. Até aí o primeiro detalhe, já deu para vocês entenderem então que isso é apartado. Depois que você cria o objeto, cada um tem suas variáveis, cada um tem seus valores. Beleza. Vamos agora para aquele quesito do que eu falei lá na aula teórica. Em vez de eu fazer um new aqui, a partir do momento agora que eu já executei o código, eu vou tirar isso aqui, não vou fazer assim mais, vou colocar aqui como field. Só para vocês entenderem, se o meu código estivesse executando ainda e não tivesse parado, e desse para mexer com ele executando, o que ia acontecer? Aquele outro segundo objeto que eu tinha criado, que estava lá no heap, perdeu qualquer referência para ele. Se ele perdeu qualquer referência para ele, o Garbage Collect vai lá e vai limpar ele. Então é isso que ia acontecer. Mas agora vamos entender a questão que eu falei para vocês de atribuir um objeto ao outro, em vez de dar um new. Que aí vai acontecer aquele esquema que eu falei para vocês. Essa nova variável aqui vai apontar para o mesmo objeto na memória que esse filme aponta. Agora sim, se eu vier aqui em filme 1, fazer assim, ó, filme 1, ponto, diretor, e aqui eu colocar Joaquim, olha o que vai acontecer. Primeiro print e o segundo print, reparem. Primeiro print está aqui, o diretor João, no segundo o diretor já é Joaquim. Aí por que isso acontece? Justamente por aquilo que eu expliquei. Quando se trata de objetos e você faz esse tipo de coisa aqui, ó, você está fazendo nada mais do que pegando aquela referência daquele objeto que já existe, que é o objeto do filme, e jogando aquela referência para essa variável filme 1 também. Então, nesse exato momento, tanto o filme como o filme 1 apontam para o mesmo objeto da memória. Então, por isso que quando um alterou, eu consegui ver no outro. Por causa disso, porque eu não usei o operador new. Beleza, então, né? Deu para pegar esse esquema aí. Um detalhe importante para objetos, que é o seguinte. Vou vir aqui, vou criar um novo filme, só para ficar mais claro de vocês entenderem. Vou criar um novo filme aqui. Vou chamar ele de filme 0. Filme 0 vai ter, vamos pegar esses dados aqui. Alt J seleciona a próxima ocorrência daquilo que você tinha selecionado. Por exemplo, como eu selecionei o filme tudo, se eu colocar Alt J, eu vou selecionando as próximas ocorrências. Vou substituir para filme 0 e vamos fazer o seguinte, vamos colocar para valores para ficar fácil de lembrar. Vou colocar 1.0, vou colocar ativo como false, como false,
O diretor eu vou colocar Neto. E o nome perdido no espaço 3. Presta atenção no que eu quero falar agora. Eu vou vir aqui na classe filme. Vou criar um método aqui só para vocês entenderem. Vou criar um método que vai ser o seguinte. Ele não vai retornar nada. Modifica objeto. Recebe como parâmetro um objeto filme. Nesse exato momento, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui filme ponto. Diretor vai ser Joãozinho. Filme ponto. Ativo vai ser true. Beleza? Filme ponto. Nome vai ser vagando no espaço. Aqui é string com aspas duplas, não aspas simples. E eu acho que é só isso, né? Tem mais alguma coisa lá? Tem uma duração. Tem uma duração. Vamos lá, filme.duração. Vou colocar aqui 999. Prestem atenção no que vai acontecer aqui agora para vocês entenderem a questão da stack e da heap melhor ainda. Criei esse método modifica objeto. Beleza. Para não confundir, vou tirar esses objetos daqui. Vou copiar esse print aqui e vou tirar ele também. Então vamos lá. Criei o objeto. Vamos printar esse objeto aqui, filme 0. Tem que sair quais valores? Obviamente esses valores que a gente setou aqui. Então vamos lá, vamos rodar o programa. Pode ver que saiu, ó. Nome perdido no espaço, diretor neto, duração 1.0 e ativo falso. Beleza. Agora, depois que eu dei esse primeiro print, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em filme 0, ponto. Modifica o objeto e vou passar o filme 0 também. Ele mesmo. Está passando ele mesmo para lá. Vamos ver o que vai acontecer. Vou dar um print ln logo após essa chamada aqui. O que vocês acham que vão acontecer aqui? Vai se manter o valor? Esse objeto que está aqui dentro vai alterar? Bora ver o que vai rolar aqui. Mandei executar. Olha o que aconteceu. Alterou lá dentro. Aí você me fala, poxa, você falou que toda vez que você passa parâmetro é copiado. Como assim então alterou? A gente testou lá com os primitivos, eu vi que não alterou e tal. Aí que mora a questão, que é justamente naquele ponto que eu falei para vocês, que é esse aqui, ó, da heap e da stack. Que é esse daqui, ó. Quando eu passo o parâmetro, quando eu passo o tipo primitivo como parâmetro, o que o Java faz? Ele copia. O que o Java faz é isso, ele vai lá na stack, copia aquela variável que você usou como parâmetro, né? E gera uma nova copiando aquela. Beleza. O que aconteceu ali foi exatamente isso. A única diferença é que o quê? A única diferença é que, por exemplo, o livro, o filme 0, ele armazena aqui na stack, ele está armazenando o quê? Ele está armazenando a referência de onde está realmente aquele objeto. Beleza. Então, quando você passa ele como parâmetro, quando a gente passa ele como parâmetro aqui, o Java está fazendo o que é de costume dele fazer. Ele está copiando o valor daquela variável que está na stack, que é isso daqui, e jogando para o método. Só que o valor que estava naquela variável da stack, o que é? Nada mais é do que o ponteiro apontando para aquele objeto. Então, por isso que no caso de objetos, quando você passa daquela maneira ali o objeto, fazendo a cópia, o Java está realmente fazendo a cópia. Só que como a cópia não tem um valor fixo e sim um ponteiro para o objeto, tudo que eu modificar naquele objeto aqui vai refletir naquele outro objeto. Porque, na verdade, as duas variáveis estão apontando para o mesmo objeto, que é o que acontece aqui. Então é isso que pega muita gente tem vezes. Cara, como assim? Estou alterando objeto lá, está modificando aqui. Então vocês têm que lembrar disso. Para tipo primitivo, quando eu passo, o Java realmente faz a cópia. Ele copia as variáveis que estão na stack e geram as novas baseadas naqueles valores para aquele novo método, para ficar no escopo daquele método. E aqui, com objeto é a mesma coisa, só que como o que está na stack, quando se trata de objeto, um parâmetro de objeto, é uma referência para o objeto, o Java, quando você mandou para o método, ele está copiando aquilo lá. Como ele está copiando uma referência, ele vai ter acesso direto ao método. Então é isso que acontece quando você está passando.